Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nessa oportunidade, nós vamos fazer um aprofundamento sobre a passagem As multidões seguem a Jesus, diversas curas. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Faremos uma leitura e um aprofundamento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Vamos iniciar então aqui com o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem As multidões seguem a Jesus, diversas curas. E a narrativa de Lucas, Lucas capítulo 6, versículo de 17 a 19. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre as multidões seguem a Jesus, diversas curas. E a narrativa de Mateus, Mateus capítulo 15, versículo de 29 a 31. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés, e ele os curou, de sorte que o povo, admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Então, essa é a narrativa de Mateus, aqui da passagem As multidões seguem a Jesus, diversas curas. Agora vamos fazer um breve aprofundamento sobre essas passagens, sobre as curas, né? De as curas de Jesus, as multidões, né? Que seguem a Jesus. Bem, antes de fazermos aqui o nosso aprofundamento, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações,
para ter esse estudo completo aí à sua disposição. Lembrando que esse estudo ele está estruturado em quatro grandes etapas. Na primeira etapa é sobre a preparação. A segunda etapa, o princípio da missão de Jesus. E aí, lembrando que a primeira e a segunda etapa já estão completas e você pode acessá-las aqui na nossa playlist e poder assistir aí na sequência, sem pular nenhuma parte aí, todo o estudo da primeira e da segunda etapa. Nesse momento, nós estamos na etapa 3, na terceira etapa, sobre o ministério de Jesus, na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última grande etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Amém? E lembrando também que você pode aqui adquirir um exemplar do livro Filho de Deus, fazer tudo o que ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, aqui pelo nosso canal. Bem, o que os evangelistas nos trazem aqui em suas mensagens, né? Aqui se repete uma situação que a gente já abordou aqui da, da questão coletiva, né? Porque nos evangelhos às vezes cita o personagem a quem que Jesus está se dirigindo, né? E aqui novamente Marcos, Lucas e Mateus eles trazem uma abordagem coletiva porque Jesus ele operou vários sinais, né? Então, aqueles personagens eles servem apenas para ilustrar o que o que foi realizado, né? As maravilhas que aconteceram ali. Mas era parte da rotina de Jesus, né? Da rotina diária dele, curar as enfermidades entre o povo. Então, aqui novamente está um relato coletivo das curas, né? De forma sem citar especificamente aí um personagem, né? Uma pessoa que se beneficiou diretamente dessa cura. E aí também, dentre as enfermidades, a questão dos espíritos impuros, né? As pessoas endemoniadas. E aqui, pela primeira vez, relata que, mesmo sem a determinação de Jesus, né, sem a ordem de Jesus, só de ver Jesus, eles já caíam aos pés e gritavam, né? Tu és o Filho de Deus. Então, novamente, aqui um relato de que os demônios conheciam Jesus. Portanto, não eram fanáticos, não eram pessoas perturbadas mentalmente. Eram pessoas que sabiam perante quem elas estavam ali. É por isso que Jesus ele os conjurava severamente. Por quê? O que é conjurava? Dava bronca, né? Ele falava, não, você não pode dizer isso. Porque era uma forma de popularizar. E Jesus, naquele momento, ainda não queria dar a conhecer que ele era o Filho de Deus, pelo menos não de uma forma mais explícita, né? Então, toda vez que os demônios se manifestavam, diziam, olha, tu és o Filho de Deus. Então, isso é uma forma de anunciar, né? E Jesus ele estava preparando ainda esse caminho, né? E aí tem a citação das cidades, né? Pessoas vinham de todas as partes para ouvir Jesus, né? Multidões acompanhavam de regiões distantes, né? Para ouvir a palavra de Jesus. Bem, tem uma particularidade aqui novamente em Mateus que veja que Marcos e Lucas, eles falam que Jesus ele pede. Primeiro aqui em Marcos, Jesus ele pede um barco, né? Para que ele tomasse uma certa distância e o povo não ficasse ali apertando ele, né? E Lucas já fala que ele parou num lugar plano. E Mateus, ele fala que Jesus subiu a uma colina. Olha só, é bem diferente isso, né? Primeiro ele está no primeiro relato ele está num barco, no outro ele está num lugar plano e no outro ele subiu numa colina, né? E sentou ali para fazer as curas e sempre deixando ali o ensinamento, né? E aqui Mateus acrescenta, ele especifica as enfermidades, né? Ele fala de mudos, de cegos, de coxos, aleijados, né? Que era a forma como eles chamaram as pessoas com deficiência, né? Coxo, né? Ali com a situação de enfermidade na perna, enfim.
E ali, o Mateus, ele evidencia mais essa questão, né? Ele chama de espetáculo, né? Espetáculo de mudos que falavam, aleijados curados, coxos que andavam, cegos que viam, né? Então, Mateus, ele dá uma ênfase aqui ao momento, né? Então, ele dá aqui ele joga mais luz em relação às manifestações daquelas pessoas que eram curadas, né? Que eram beneficiados ali pelos sinais, pelas curas de Jesus, né? Então, Mateus, ele chama de espetáculo, né? Porque veja, multidões chegando, pessoas cegas, mudas, enfim. De repente começam a pular e dizer, olha, estou curado e tal, né? Então isso é uma forma de manifestação. E aqui Mateus, ele, para além dos seus colegas, ele evidencia muito mais aqui no seu evangelho o resultado, né, dessas curas, né? Então ele coloca emoção aqui na sua narrativa, né? No meio de tantas é, curas, né? Todas questões sobrenaturais ali acontecendo perante a multidão, né? Então, essa é a nossa passagem de hoje, né? Então, fica para nós aqui que Jesus ele pode bater, né, a nossa porta, né? Visitar a nossa casa, tirar toda a nossa enfermidade, né? Tanto as enfermidades materiais quanto as enfermidades espirituais, né? Todos nós podemos acessar essa cura desde que nós tenhamos fé e que acreditemos, né, que Jesus pode operar maravilhas na nossa vida. Amém? E quero te pedir para que você deixe aqui a sua curtida, é muito importante aqui para o engajamento do nosso canal. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, né, sobre as multidões seguem a Jesus, diversas curas. Se fizer sentido, compartilha para que mais um irmão ou irmã possa participar aqui desse estudo dos quatro evangelhos. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Amém? Então, muita paz, muita luz na sua vida, muito sucesso nos seus projetos. Que Deus receba as suas preces e que a sua vida tenha muito, muito, muito brilho, muita conquista, muita riqueza, muita sabedoria. Amém? Deus esteja conosco.